Curso online não funciona mais. Este é o vídeo escolhido para o React de hoje. Afinal, será que em pleno 2026 realmente os cursos online quebraram? Quem vende curso online é melhor criar um currículo, voltar para a CLT porque vai quebrar. Esse é um vídeo que tá com 45 mil views que eu vou reagir neste exato momento que vocês me mandaram essa semana. Vamos lá, vou dar aqui a minha opinião sem viés. Lembrando, se você gosta de marketing digital e tá perdido, meu Deus, quais são os canais bons? Fica tranquilo que eu faço isso para você. Eu seleciono neste canal os melhores vídeos, faço react e dou minha opinião aqui com base em quem já faturou mais de 100 milhões de reais com o digital. Vamos lá, sem mais delongas, este é o vídeo. Eu realmente tenho notado a morte dos cursos online. Quantos influenciadores você já não viu fazerem lançamentos estrondosos, assim, o cara arrebenta de vender, o cara aparece anúncio dele toda hora, e hoje você nem ouve mais falar. Assim, inúmeras pessoas que eu vi prosperarem no ano passado, no ano retrasado, né? Prosperarem parece palavra de coach, né? Mas que eu vi vender muito nos anos anteriores, esse ano estão sumidos, ou seja, esse ano as pessoas nem apareceram. Isso me fez refletir, né, pelo que nós vemos aqui na empresa, pelas reflexões que nós tivemos aqui nos anos passados, principalmente no final do ano passado, quando a gente parou para dar uma guinada no que nós estávamos fazendo. E nessa reflexão entraram alguns pontos bem interessantes. De verdade, tem influenciadores e cursos online que estão morrendo. E não porque o mercado digital parou de crescer ou qualquer coisa do tipo, mas pela forma como era feita e pela própria sofisticação do mercado. Então olha só que interessante. O mercado digital, ele tem o tamanho, né? Se você pegar todo o dinheiro que gira no mercado digital no Brasil, ele é menor do que uma empresa da bolsa americana. Só pra você ter noção de dimensão de tamanho. Então nós falamos aqui de alguns milhões de dólares rodados anualmente, talvez bilhões de dólares, o que é menor do que uma das 7 maiores, né? Uma das 7 magníficas da bolsa americana. Então é menor que a Nvidia, é menor que a Apple, é menor do que uma empresa das 7 magníficas que tá na bolsa americana. Então a gente tá falando de um mercado que, apesar de parecer muito grande, ou parecer que tá crescendo, que tá saturado, se você pegar ele e comparar com uma empresa americana, só uma empresa, nem o quanto ela vende, o quanto ela cresce, somente o valor de uma empresa, a gente percebe que o nosso mercado, ele é menor. Então isso nos dá a possibilidade de crescer muito ainda. Então existe hoje... Total concordo, tem até um estudo que traz o quanto as pós-graduações faturam e quanto o marketing digital fatura. É algo perto de 100 vezes menos. Ou seja, só o mercado de educação tradicional pós-graduação tem um faturamento brutalmente maior do que o marketing digital. Isso significa que o marketing digital não está acabando, muito pelo contrário, está ainda começando. Para você que está entrando agora, falando, pô, será que eu tô entrando no final da festa? Fique tranquilo, tem muito dinheiro ainda para o mercado digital, ainda mais com a chegada da inteligência artificial. Fonte de expansão. Porém, se a gente olhar a forma como os cursos online, e-books, assim, sinceramente, e-book morreu, assim, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, e-book morreu. E-book morreu? E-book morreu? Não, peraí. E-book não morreu, tá? E eu vou colocar um print aqui na tela para você só para te provar. Esse é um e-book que eu, em 2025, faturei mais de 1,9 milhões de reais. Foram mais de 20 mil cópias, tá aí aparecendo na tela para você. Eu não ganho dinheiro com o e-book, mas eu ganho dinheiro com a ascensão que esse e-book traz para o meu negócio. No marketing digital, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tudo funciona e nada funciona. Cuidado com o guru que caga a regra, tá? Não tô falando que ele está fazendo isso neste momento, mas como ele tá falando que e-book parou de funcionar, eu vou te trazer um contraponto. Não parou de funcionar. Eu tenho um e-book que colocou no bolso mais de 1,9 milhões. Não é com o produto de front, mas são com as ascensões que esse e-book traz para o meu negócio. Esse não é um vídeo para falar sobre ascensão, sobre e-book, mas só para você não ficar com essa cabeça de que e-book acabou, porque e-book não acabou. Não entenderam o motivo pelo qual se faz ou se cria cursos online. Nós estamos falando de um mercado que é extremamente pequeno, mas que possui uma ascensão muito grande, mas que ainda assim as pessoas, os players, estão falindo, os players estão morrendo, mesmo estando nesse mercado de crescimento. Eu vou explicar aqui o motivo, né, para você entender. Nos anos passados, se a gente pegar da época, vamos pegar assim do tempo da pandemia para cá, 2020 para cá. De 2020 para cá, nós vimos inúmeros influenciadores nascendo, rising, arrebentando, e inúmeros influenciadores sumindo também, que eu chamo de influenciador estilingue, que é aquele que sobe daí, a pedrinha vai e volta com a mesma velocidade. Isso tem muito mesmo. Com que ela subiu. Esses influenciadores gigantescos, eles têm sumido por uma coisa que eu já tinha previsto, na verdade, há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, que são os micronichos. O que são os micronichos? Quando o mercado é novo e ele tá iniciando, como por exemplo foi o mercado digital no Brasil de 2018 para cá, nós temos a hegemonia de poucas pessoas que vendem muito ou que crescem muito. Então nós vimos grandes players como Érico Rocha, Leandro Ladeira, Pedro Sobral, enfim, essa galera que cresceu muito e ficou muito grande. Como todo mercado, ele se sofistica, igual tá acontecendo nesse momento, né? Apesar de ser um mercado pequeno, é um mercado em crescimento, nós temos cada vez mais a subdivisão dessas áreas. Então aquelas pessoas que movimentavam uma massa gigante, hoje não é somente ela que movimenta essa massa gigante, porque vamos pegar um exemplo bem comum aqui. Nós tínhamos o Érico Rocha que falava de lançamentos. Então o Érico Rocha movimentava todo mundo do mercado digital porque só existia essa metodologia naquela época. E aí, levando em consideração, a gente teve a Priscila Zilo, que também começou a falar de lançamentos. Então, essa bolha que o Érico Rocha movimentava, parte dessa bolha começou a acompanhar a Priscila Zilo. E a Priscila Zilo começou a formar novas pessoas que também falavam de lançamentos. E essa parte que ia pra Priscila Zilo, então, deixa eu desenhar aqui, vai ficar mais simples pra te explicar. Então, imagina que nós tínhamos lá o Érico Rocha movimentando toda a economia do mercado digital. Afinal, ele foi um dos precursores desse mercado aqui. E nós tínhamos ele movimentando tudo isso. Só que, de repente, alguns alunos do Érico Rocha começaram a falar sobre o mesmo assunto que o Érico Rocha falava. E nesse momento aqui, esses alunos começaram a pegar um pedacinho dessa fatia que o Érico Rocha dominava. Só que essas pessoas também têm alunos. Afinal, se ela fala de lançamento, ela
faz lançamentos. Estou pegando um exemplo aqui, né? Somente um exemplo de lançamentos. Então, imagina que a Priscila Zilo teve um aluno que também começou a falar dessa vez de lançamentos para mercado imobiliário ou lançamentos para tráfego para negócio local. Daí você vai subnichando cada vez mais e nós vamos ter pessoas abordando essas fatias. Então, o que antes era de uma única pessoa, hoje nós temos várias micro segmentações, ou o que eu chamo de micronichos ou subnichos. Isso significa que aquilo que era de uma única pessoa gigante antigamente, né, no período passado, nessa era que nós estamos vivendo agora, nós temos vários micro-influenciadores pegando pedacinhos dessa audiência e cada um desses micro-influenciadores faturando lá os seus 6 dígitos por mês, 7 dígitos por mês, o que antes esse faturamento total somava para uma única pessoa, hoje é subdividido para esses subnichos ou para esses micronichos. O que, sinceramente, na minha visão, é muito bom, porque ao invés de nós termos a hegemonia de poucas pessoas dominando o mercado, cada vez mais nós vamos ter oportunidade para as pequenas pessoas, os pequenos influenciadores terem mais resultado. Afinal, quando uma pessoa ela cresce demais, dificilmente ela consegue dar a mesma atenção de que um influenciador pequeno consegue. Por exemplo, hoje em dia eu já não consigo mais responder aluno por aluno, assim, não tem como. Eu tenho muitos, milhares de alunos na internet, principalmente no método LTV, né? São mais de 5 mil alunos ativos no método LTV hoje, e eu sozinho não consigo dar conta de atender as pessoas. Então eu tenho equipe de CS, de suporte, que atende essas pessoas, que tem os guardiões que atendem essas pessoas também, e fazem esse trabalho por mim, porque eu não consigo mais fazer. Só que vai existir algum micro-influenciador que ainda consegue dar atenção para as pessoas, porque ele tem 30, 40, 50 alunos, 100 alunos. Então ele consegue sozinho dar atenção para essas pessoas. Assim como foi comigo lá atrás, quando eu tive os primeiros 100 alunos, eu consegui atender esses alunos individualmente. Hoje não mais. Então, quando nós vamos crescendo, a gente vai perdendo essa proximidade que nós temos com as pessoas e novas pessoas vão surgindo para suprir essa proximidade que os grandes influenciadores vão perdendo a capacidade de poder adotar, né? Perdendo a capacidade. Baita visão, tá? Gostei demais. Isso aqui faz todo sentido, tem muita razão. Essa é a ordem natural das coisas. Geralmente, quanto maior o especialista é, mais um produto caro ele tem para entregar proximidade. E, naturalmente, tem alguém que é menor, que não tem ainda o conhecimento do público, mas consegue trazer um custo relativamente barato para proximidade. Resumindo, ele vende acesso. Temos esse mercado que vai se subdividindo, nós temos micro-influenciadores ou micro-nichos que, na minha visão, é muito bom isso, porque cada pessoa tem a capacidade de cuidar ali de uma certa quantidade de pessoas, um mercado crescente, isso aqui vai aumentar com toda certeza, faturando ali seus 6, 7 dígitos mês ou 6, 7 dígitos por ano, que já é mais do que um salário de 80% das profissões do Brasil. Só que nós temos a sensação de que não tá funcionando mais, porque nós não vemos aquelas pessoas gigantescas. Nós vemos muitos anúncios de pessoas pequenas, ao invés de ver muitos anúncios de poucas pessoas grandes, tá? E aí a gente entra num ponto muito importante, que é inclusive o tema do vídeo que eu vou criar ainda, que é por que eu desisti do marketing digital. Não é que eu desisti do marketing digital como... Tá, eu vou trazer aqui a minha opinião sobre isso. Eu não acho que os especialistas estão sumindo só por esse motivo de micronicho. A gente tem um número brutal de novos especialistas todos os dias entrando no mercado e o maior motivo pelo qual eles saem não é só a criação de um micronicho, é entrega merda. As pessoas, elas não têm qualificação, elas não viveram a parada que estão ensinando e naturalmente quem tem entrega ruim tem aquele voo de galinha. Então muita gente que está sumindo no marketing digital, eu concordo com o Matheus, tem essa parada no micronicho, o dinheiro ele acaba sendo dividido, mas não é só isso. Muita gente que saiu, quando eu olho para trás, eu entrei em 2019, tinha muita gente que era muito boa em relação à criação de conteúdo, mas tinha uma entrega merda. Esse cara, geralmente, ele não vai ter longo prazo, porque o dinheiro mora no LTV, você vender mais de uma vez para uma única pessoa. Esse cara não consegue, porque a galera não tem sucesso, não tem transformação, naturalmente ele vai ser ejetado do mercado. Então, o mercado, ele premia quem é extremamente comprometido com a entrega e o mercado, ele ejeta quem não tá nem aí para entrega de aluno e tá muito mais preocupado com a venda do que com a parte de produto. Você pensa, então ele abandonou, ele parou de vender, ele parou de criar conteúdo, não é isso. Mas da forma como as pessoas levam o marketing digital, justamente porque o marketing tá mudando. Então, igual eu falei, nós passamos por várias ondas, lançamentos, PLR, dropshipping, piriri, pororó e grandes influenciadores. Hoje nós temos micro-influenciadores com 10, 15 mil seguidores que fazem lá os seus 6, 7 dígitos por ano e isso vai mudando a forma como as pessoas precisam se comunicar no mercado. Então, eu tive uma mudança drástica nos últimos 2, 3 meses, depois que eu tive essa discussão com a minha equipe aqui, a gente percebeu que estava acontecendo isso aqui. Não que estava acontecendo, mas que estava se concretizando aquilo que a gente havia previsto lá atrás. Só para título de comparação para você entender. Eu vou explicar mais no próximo vídeo, né? Mas hoje, na minha agência, na empresa que cuida da minha imagem, né, a Vulcar Media, que é uma das empresas do nosso grupo, a gente começa o mês com uma folha mais ou menos de uns 130, 140 mil reais negativo. O que significa isso? Que para eu manter as pessoas que trabalham para mim hoje dentro dessa empresa, eu preciso pagar mais ou menos 140 mil reais por mês. Então, quando o mês começa, nós temos que trabalhar toda uma ação, um planejamento ao longo do mês para que seja pago essas pessoas e para que a empresa dê lucro. Então, nós começamos o mês devendo 140 mil reais e ao longo desse mês a gente vai fazendo as ações de vendas, nós vamos fazendo os eventos, nós vamos fazendo as ascensões, as renovações das pessoas, os funis vão rodando e isso faz com que essa empresa se pague. E aí nós temos a fração de lucro que é gerada quando a gente excede essa folha. Só que o que acontece? Quando eu começo o mês, eu olho pro meu dashboard aqui, pro meu gráfico de finanças e eu vejo que eu realmente preciso ganhar 140 mil reais para eu continuar existindo naquele mês, tá? Hoje a gente tem produtos aqui que fazem 100 mil reais por mês de forma recorrente. Então... Natural, né? Como qualquer empresa, se você abrir uma loja no bairro, vai ser a mesma coisa. Você também tem aluguel, você também tem folha. Então eu acho que essa é a realidade de qualquer empresário, né? Sem novidade aqui. Visibilidade é que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem, pelo menos no mercado digital. Só que o que eu quero que você perceba? Eu tenho uma outra empresa, uma empresa que usa inteligência artificial para vender. E essa outra empresa, diferente da agência de marketing, da forma como a agência se funciona, né? Com a forma como a empresa digital funciona, não que a de IA não seja digital, ela é digital também, só que elas operam de formas diferentes, né? Essa outra empresa, eu abro o dashboard no começo do mês e eu tenho uma previsão de lucrar tanto. Então, olha a diferença. Enquanto que uma empresa que tá operando ainda no método mais tradicional, digamos assim, eu começo o mês devendo 140 mil reais, 150 mil reais, enquanto na outra eu olho pro dashboard e eu tenho uma previsão de lucrar tantos reais. Então, na primeira empresa, eu preciso trabalhar para pagar aquela despesa que eu tenho e lucrar. Na segunda empresa, se eu não fizer nada ao longo do mês, no final do mês eu vou ter uma porcentagem de lucro. Qualquer ação que eu faça a mais nessa empresa vai se refletir em aumento de lucro lá no final do mês. Então, se você comparar os dois cenários, qual que é o cenário mais lógico pra gente investir nosso tempo e nosso dinheiro? Pô, é no cenário onde qualquer coisa que eu faça, eu tenho mais lucro do que onde eu preciso trabalhar um monte para poder pagar as despesas e ter um pouco de lucro, ou ter uma X quantidade de lucro. E a maior parte do mercado digital, né, vamos falar assim, 93%, 95%, opera nesse modelo de empresa aqui.
que é um modelo que até pouco tempo atrás minha empresa operava também. Essa empresa de marketing digital, digamos assim, opera no negativo. Você começa o mês, você tem as suas contas para pagar e ao longo desse mês você precisa fazer ações de vendas para poder se pagar. Enquanto que no outro caso, eu tenho uma empresa que é muito similar a essa primeira aqui, só que a diferença é que ela usa inteligência artificial para conseguir gerar essa previsão de vendas, para conseguir gerar essa flexibilidade e essa receita previsível. E qualquer ação de vendas que eu faço nessa segunda empresa, eu tenho um aumento exponencial de lucro lá no final do mês. Se eu não fizer nada, ainda assim eu tenho lucro. Então é isso que nós falamos de recorrência ou de receita previsível. Quando a gente coloca na balança essas duas empresas, a gente percebe que essa daqui é uma empresa muito mais valiosa do que a primeira empresa. Não que a primeira não seja boa. Ela dá um bom fluxo de caixa, a gente faz múltiplos 7 dígitos por ano com essa empresa aqui. Só que a forma de ver essas empresas é diferente. E o que eu queria que você percebesse isso, né? Então, modelo de negócio. Aqui ele está comparando um modelo que tem característica startupeira, software, que olha muito para MRR e ARR, que é uma recorrência anual, mensal, um pouco do que Netflix, por exemplo, joga. E por outro lado, tem uma empresa que é mais geradora de caixa, que tem como objetivo estar vendendo ações de vendas, não necessariamente com o foco no MRR. Então, dois modelos de negócio diferentes, não tem certo e errado, tá? Pelo amor de Deus. As pessoas muitas vezes ficam focando nesse pilar aqui e acham que esse pilar é o que vai realmente enriquecer elas, que vai realmente dar o milhão ou bilhão para elas. Mas a gente precisa olhar para outros modelos de negócio, que são modelos novos, ou seja, não está relacionado com marketing digital tradicional, a la modelo 2020, 2024, mas é um novo modelo que usa inteligência artificial para gerar essa previsão de vendas. Tá? Um exemplo disso é essa empresa que eu falei, né? Então, todos os meses a gente tem uma quantidade de leads que entram com toda certeza graças aos funis. Nós temos as metas de conversões de cada um desses funis, nós temos as metas de conversões do comercial e mais as recorrências, ou seja, as assinaturas que as pessoas pagam mensalmente. Então, se eu não vender nada ao longo daquele mês, ainda assim a quantidade de clientes que eu tenho ativo dá para pagar todas as despesas da empresa e ainda assim lucrar lá no final do mês. Então, isso é o que nós chamamos de usar o marketing digital como um meio e não como um fim, porque a maior parte das pessoas acredita, né? Talvez você acredite. Isso aqui é muito bom que ele fala, tá? Usar o marketing digital como meio e não como um fim. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você não goste dessa pessoa, mas você vai ter que respeitar a história dela. Pablo Marçal foi um dos maiores gênios em relação ao que ele está falando agora. Ele monetizou de uma forma brutal isso em 2019, 20, 21 e 22 no digital, e ele construiu um patrimônio quase que bilionário. Então ele pegou o dinheiro do digital, tratou isso como um meio e ele fez várias outras empresas. Então hoje ele tem condomínio, ele tem terreno, ele comprou empresa de leilão, ele abriu várias outras empresas, ele constituiu outros negócios e no final das contas ele usou o digital como meio. Então essa é a filosofia. Cara, eu vou ter uma empresa geradora de caixa, mas até quando? E o que eu posso fazer com o dinheiro que eu ganho no digital? Isso aqui foi a melhor coisa que ele falou no vídeo até agora. Isso também, que você vai enriquecer vendendo cursos. E aí veio a história do curso que vende curso, a história do coaching do curso não sei o quê. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram, é um vídeo meio polêmico, e aí a galera começou a comentar lá, mais um coach de curso. Eu falei, meu Deus, virei um coach agora, né? Que doideira. Inclusive nos Estados Unidos, a palavra coach é usada pra uma coisa boa, né? Como se fosse um professor ou um mentor de alguém. E aí no Brasil, a gente, como tudo na vida, a gente deturpa aquilo que é bom, e aí virou uma conotação ruim, né? Então, eu virei um coach, basicamente isso. Quando eu postei esse vídeo, eu virei um coach. Só que o que eu quero dizer? Nós temos que ver coaching não como um Pablo Marçal da vida, que a galera considera como coach, mas como um mentor. Ele falei do Pablo, ele falou do Pablo também. Nós temos, assim como o significado original dele lá nos Estados Unidos. Só que por que eu tô te dizendo isso aqui? As pessoas usam o marketing digital como um fim para vender cursos, ou um curso para enriquecer, ou alguma coisa do tipo. E, sinceramente, não é esse o objetivo. O que diferencia essa empresa que deve 140 mil reais no final do mês, no começo do mês, para essa daqui que tem um lucro de X mil reais ou X milhões de reais no começo do mês, é que essa empresa aqui tem o objetivo final de vender infoprodutos. E essa outra empresa aqui tem o objetivo final de vender alguma outra coisa além dos infoprodutos. Então, nesse segundo caso dessa empresa previsível, nós usamos os infoprodutos como um meio para alguma coisa. E aí eu te dei esses exemplos dessas duas empresas, né? Uma, a gente tem o infoproduto como um fim, no caso da agência, então o fim é vender os infoprodutos. E no outro, a gente começou a usar os infoprodutos como meio para os nossos outros produtos, para os nossos softwares, para os nossos programas de aceleração, para os nossos programas de... Gênio, quando ele fala do meio para acabar em software, tudo que ele pauta em conhecimento pode acabar numa venda que cria uma dependência dentro desse cliente. Então isso é muito foda, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu entrei no mercado digital, o Fórmula que o Érico vendia era um curso que ensinava você a fazer lançamentos e ele tinha uma ferramenta que gerava uma recorrência para ele que chamava ClickMail e ClickSend, que basicamente depois que você aprendia a fazer lançamento, você ia ter que disparar um e-mail e criar página. E ele te colocava essa recorrência. Então ele visava o LTV não só pelo info, ele tinha a esteira dele, que era o Fórmula de lançamento, o Insider, o Platinum, e por outro lado, ele também tinha tecnologia, que era te vender algo que gere uma dependência e que naturalmente todos os seus dados iam ficar ali e você ia continuar gerando receita pro negócio dele. É o que o Matheus tá trazendo aqui. Implementação comercial, para os nossos programas de implementação de IA. E a gente usou os infoprodutos para isso. Cara, assim, o resultado é grotesco. Esse tipo de empresa aqui, ela tende a ser muito mais valiosa. Para você entender, em 8 meses de empresa, essa empresa existe 8 meses, né? Em 8 meses de empresa, o valuation, o valor dessa empresa cresceu mais de 5,6 vezes. Ou seja, a gente cresceu, multiplicou 5 vezes o quanto as pessoas enxergam de valor nessa empresa em apenas 8 meses. Enquanto que eu demorei, sei lá, uns 3 anos para fazer a mesma coisa com as empresas tradicionais entre aspas, do mercado digital, que a gente roda aqui. Então, dentro do grupo, a gente tem esses vários experimentos de empresas aqui para saber o que tá dando certo e o que não está dando certo, tá? E por último, tá? Para você entender as diferenciações também, o uso da inteligência artificial, que é uma coisa que eu quero trazer mais para esse canal também, que é o que tá gerando resultados grotescos, absurdos, assim, para nós hoje em dia, é a IA sendo usada dentro dessas empresas, é que nós conseguimos usar inteligência artificial para potencializar aquilo que nós nunca imaginamos que poderia ser potencializado. Isso é verdade. Então, recapitulando aqui, nós temos a morte dos influenciadores, por quê? Porque os influenciadores grandes estão
estão tendo que dividir a audiência com influenciadores menores, o que é bom pra nós, pra mim, pra você. Então nós tínhamos poucos influenciadores e hoje nós temos mais influenciadores com menos audiência em cada ponto, o que permite com que nós, gestores, estrategistas de arte, Ele entrou resumindo agora o que foi falado. de funis, possamos trabalhar em mais nichos ao mesmo tempo, também tendo resultados em todos eles. O que na minha visão é muito bom. Antes que era uma hegemonia, agora nós temos a subnichação, se é que existe essa palavra, né? Nós temos os micronichos, nós temos o marketing como meio e não como final. Então ao invés de você falar, vou enriquecer vendendo cursos, vai ser, como que eu posso usar os cursos para eu enriquecer com alguma outra coisa, com alguma outra empresa, com algum outro produto? Se eu tenho uma loja, um e-commerce, se eu tenho um software, se eu sou parceiro de alguma ferramenta, como é que eu posso usar os infoprodutos para levar pessoas para essas ferramentas? Eu vou falar bastante disso nessa nova era do canal. Previsibilidade de receita, você usar a inteligência artificial para você conseguir gerar essas previsões de receita, como eu dei o exemplo das duas empresas que nós temos aqui. Nós temos mais empresas no grupo, mas essas duas são bem características. Uma, eu começo o mês devendo, e a outra, eu começo o mês sabendo quanto eu vou lucrar. Essa primeira, eu vou ter que ganhar dinheiro ao longo do mês para eu pagar as contas e lucrar lá no final. E essa outra, se eu não fizer nada, ainda assim, eu já vou ter uma previsão de lucro lá na frente. Bom, espero que tenha curtido isso. Muito bom, gostei desse vídeo. As minhas considerações a única coisa que eu não concordo é que ele falou que e-book parou de funcionar, e-book não parou de funcionar, como eu te provei aqui com o print que eu te mostrei, mas a lógica do modelo de negócio que é focado em ARR, em MRR, e você ter um negócio que faz com que a pessoa tenha um ensino, um aprendizado, e depois você venda algo que seja mais ligado a uma dependência para ter o teu LTV, maravilhoso. Gostei do vídeo do Matheus, tá aprovado. Espero que você curta. Ó, se inscreve aqui, semana que vem eu vou analisar um vídeo do JP da Hotmart. Deixa aqui a tua inscrição e eu te vejo no próximo. Tamo junto. Fui!